Nós vamos agora ligar e desligar um LED através de comunicação RS232, que é um tipo de comunicação serial que o Arduino disponibiliza. No Arduino Uno, que é a versão da placa que eu vou utilizar, há dois pinos disponíveis para isso, o 0 e o 1, mas com ele ligado ao nosso computador pela porta USB, esses dois pinos já estão internamente conectados e convertidos para a troca de comunicação através da porta USB. Vamos abrir a ideia de trabalho do Arduino e vamos ver a disposição padrão aqui do código com as funções void setup e void loop. A palavra void quer dizer vazio, denotando que essas funções não irão retornar nenhum tipo de valor. Na função void setup é onde fazemos definições constantes do programa, como atribuir se um pino é entrada ou saída, ou iniciar a comunicação serial, que é o que a gente vai fazer aqui. Essa função só é lida uma vez. Na função loop é onde vamos escrever uma rotina que queremos que nunca acabe. Nessa função, a gente vai colocar, por exemplo, o que fazer quando receber uma comunicação de dados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é atribuir nomes aos pinos do Arduino que vamos utilizar. Isso é importante para caso se troque o pino por algum motivo, nós não tenhamos que correr todo o código para substituir o número do pino alterado. Isso a gente faz globalmente, isto é, fora do escopo das duas funções, onde elas e quaisquer outras funções que a gente venha escrever possam ter acesso a essa definição. Vamos definir o pino 2 com o nome de LED. Vamos tentar sempre adicionar comentários para explicar o que está sendo feito. Isso também é uma boa prática de programação. Dentro do escopo da função setup, nós vamos definir o pino que estamos chamando de LED como sendo um pino de saída, com o comando pinMode, o pino que desejamos definir, e o segundo parâmetro se estará no modo entrada ou saída. Vamos também iniciar a comunicação serial com o comando serialBegin, passando como argumento a bound rate, isto é, a velocidade da taxa de transmissão. É muito comum, até padrão, a gente colocar o valor 9600. Isso pode ser customizado dependendo da eletrônica utilizada e também da necessidade. A comunicação serial é aquela onde um caractere vai atrás do outro. Dentro da função loop, vamos ficar monitorando se há comunicação serial disponível a ser lida, e o comando que a gente utiliza para fazer isso é o comando serialAvailable. Esse comando nos retorna o tanto, a quantidade de caractere que tem para ser lido. Então nós vamos armazená-lo numa variável do tipo int, que vamos chamá-la de count. Imagina também a cada loop a gente pedir para reservar na memória um espaço para armazenar essa informação. Então, do ponto de fluidez do processo e talvez custo computacional, seria mais prudente declarar, reservar essa variável globalmente e simplesmente modificar seu valor a cada loop. Isso é discutível, porque variáveis globais ocupam maior espaço que variáveis locais, e essa é uma informação que a própria ideia do Arduino diz para a gente. Por esse lado, o custo computacional seria prejudicado com nossa atitude. Qual é o melhor? Reservar uma variável global uma vez, ou pedir para reservar um espaço de memória local a cada lida do loop? Por hora, vamos definir como variável global lá embaixo do define. Pelo mesmo motivo, vamos definir uma variável para armazenar o dado propriamente dito. Então, se tiver informação a ser lida, a função serialAvailable vai armazenar quantas tem dentro da variável count. Isto é, se count for maior que zero, vamos pegar o caractere que está na fila para ser lido através da função serialRead e armazená-lo na variável receivedData. É nesse momento que nós estabelecemos o combinado. Aqui nós vamos quase brincar de senha e contrassenha, ou seja, qual caractere que nós vamos querer que ligue o LED e qual vai desligá-lo. Como o LED é azul, vamos escolher B maiúsculo de blue para ligar e B minúsculo para desligar. Poderia ser qualquer caractere, poderia ser o caractere 1 para ligar e 0 para desligar. Então, após armazenar o caractere recebido na variável receivedData, vamos checar se ele vai fazer alguma coisa com o nosso LED. Ou seja, se ele for Bzão, nós vamos escrever o valor lógico alto na variável que representa o pino que escolhemos. Se o caractere recebido for Bzinho, será escrito nível lógico baixo. Qualquer coisa diferente disso a gente ignora. Antes de copiar isso para o Arduino, nós podemos checar se há algum erro no código com o botão check da IDE. Por exemplo, vamos apagar um ponto e vírgula para ver ele pegando o erro. O código estando correto, nós vamos transferi-lo para o microcontrolador. E como nós testamos se funcionou? Através de uma ferramenta dessa IDE chamada Serial Monitor. Por ela, nós vamos enviar os comandos ao LED, digitando no teclado do computador mesmo. Lembrando que o meu LED já tem um resistor soldado no seu terminal negativo, e é por isso que parece que eu estou ligando direto no Arduino, mas não estou. Quando enviamos o código Bzão, ele acende. Quando enviamos Bzinho, ele apaga. Qualquer coisa diferente disso é ignorada. E não importa se o Bzão ou se o Bzinho estão no meio de outras letras. Como a comunicação é serial, uma hora ou outra ele vai ler o Bzão ou o Bzinho. Então a gente pode ver que mesmo mandando no meio de palavras, o LED é ligado ou desligado. No próximo vídeo, vamos fazer essa interação entre o Arduino e a nossa plataforma web.